É, Bom, primeiramente, um prazer estar conversando aqui com vocês. Agradeço aí o convite do pastor André. Ele me convidou para falar a respeito de um panorama da teologia pentecostal. Essa ideia da gente falar um pouquinho e discutir esse assunto, né? Eu acho que vocês já falaram um pouco de arminianismo aí com o Silas Daniel, e hoje a gente vai bater esse papo mais introdutório sobre teologia pentecostal. Primeiramente, quando a gente entra nesse assunto, houve um tempo em que se discutia se a gente poderia falar em uma teologia pentecostal. Esse tempo já passou, graças a Deus. Hoje, pouca gente põe em dúvida que o pentecostalismo tem uma teologia, que o pentecostalismo tem uma estrutura de pensamento bem sólida. Só que tem alguns pontos que a gente precisa observar quando a gente fala em teologia pentecostal, porque a teologia pentecostal ela não se pretende, ou pelo menos não tem a pretensão ou o sonho de ser uma cosmovisão. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte: a teologia pentecostal não tem a pretensão de dar todo tipo de resposta que o ser humano precisa a partir do pentecostalismo. Essa é uma pretensão que o pentecostalismo nunca teve. Se a gente pega algumas teologias cristãs, elas têm essa tendência totalizante, elas querem abranger tudo. Um exemplo muito presente aqui no Brasil é a teologia reformada. A teologia reformada, por exemplo, ela tem lá a teologia reformada do casamento, a teologia reformada do trabalho, a teologia reformada da relação do homem como cidadão, com a sociedade, etc. O pentecostalismo, enquanto teologia, não pretende fazer isso. E é bom que não faça mesmo, porque seria aí muito além do escopo daquilo que a teologia pentecostal faz melhor. O que a teologia faz melhor? A teologia pentecostal faz uma teologia do Espírito Santo mais elaborada, né, nesse sentido. Se a gente pega a história da teologia pentecostal, ou a história da teologia de maneira geral, melhor dizendo, a gente vai observar que a figura, o papel do Espírito Santo ficou um pouco apagado na história. A gente vai observar nos 3 primeiros séculos que o grande assunto era Jesus, era a cristologia, havia vários debates a respeito da cristologia, e outro assunto muito importante era a doutrina da Trindade. Mas aí o conceito de Trindade como um todo. Aí, quando a gente vai um pouco para o começo da Idade Média, o decorrer da Idade Média, a discussão passa a ser uma relação entre a fé cristã e a filosofia. Se você pega pensadores medievais, talvez o mais importante deles, como Tomás de Aquino, você tem ali uma pessoa que dialoga abundantemente com a filosofia grega. Então, a forma como se pensa Deus, a forma como se pensa a criação, o mundo, tudo isso vai dessa interação entre a fé cristã e a filosofia. E aí, quando chega o final da Idade Média, começa ali o período da Renascença, você vê ali uma discussão mais do papel do homem, há uma volta, melhor dizendo, há uma discussão inicial a respeito da antropologia, né, que é a doutrina do homem, como que a gente deve entender o homem. E era um lema, né, esse período renascentista, ele foi um período mais voltado ao homem, ao humanismo de maneira geral. E ali, no final do Renascimento, começa a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, a grande discussão teológica era a salvação, justificação pela fé, né? Aqueles grandes debates a respeito da salvação, o grande embate entre o protestantismo e o catolicismo. Então, o século XVI, parte do século XVII, se voltam a esse grande debate a respeito da salvação. Quando a gente vai para o século XVII, especialmente nesse período,
você tem também uma volta de um diálogo muito forte da teologia com a filosofia. Mas aí é um outro tipo de filosofia. Não é mais a filosofia grega, mas é a filosofia iluminista, filosofia alemã, filosofia britânica, filosofia especialmente francesa. Essas três filosofias começam a ter os seus embates e diálogos com a teologia. Quando isso acontece, nasce a chamada teologia liberal, né, que é aquela teologia que todos sabem, né, nega o sobrenatural, nega qualquer ideia de milagre, né, começa toda essa trajetória que é trágica na igreja europeia, porque isso aos poucos vai destruindo a essência do que é ser cristão. A partir do momento que perde esses elementos sobrenaturais ou supranaturais, isso acaba destruindo a fé em muitas igrejas na Europa. Então, a grande preocupação, novamente, volta o diálogo da teologia com a filosofia. Se vocês observaram bem, eu falei 19 séculos aqui nesses 3 minutos, e o Espírito Santo não entrou na história. Não se discutiu o Espírito Santo em nenhum momento histórico. Não quer dizer que não se escreveu sobre o Espírito Santo. É claro que houve obras importantes sobre o Espírito Santo, lá na Patrística Basílio, por exemplo, o próprio Calvino escreveu sobre o Espírito Santo, tem obras importantes que foram escritas no decorrer dos séculos. E também houve no cristianismo sempre movimentos carismáticos que destacaram um acesso aos dons espirituais, à profecia, ao falar em línguas, a visões, né? Isso acontece especialmente em um período chamado da mística. Essa palavra mística no contexto evangélico soa muito mal, né? Parece algo sinônimo de esoterismo. Mas não, a mística é um período que há ali no cristianismo, também no final da Idade Média, que é um período de muitas pessoas em busca de experiências espirituais, né? E você tem nomes importantes na história do cristianismo, talvez o mais importante aí que a gente possa citar é Teresa d'Ávila, por exemplo, né? Que é um nome muito importante nesse período. E aí, durante esses movimentos um tanto periféricos na história do cristianismo, o Espírito Santo foi trabalhado, né? Porque se discutia ali profecia, falar em línguas, se discutia essa relação do Espírito Santo com visões, etc. Mas foram movimentos pequenos em relação a toda a cristandade. Além de pequenos, eles foram, na maioria das vezes, perseguidos, né? E foram, de alguma forma, massacrados. E algumas vezes por boas razões, né? Em que sentido? Muitos desses grupos carismáticos não tinham uma firmeza doutrinária e acabavam abraçando um movimento carismático, mas com muita fraqueza doutrinária, com muitas heresias, etc. Né? Então, acabou acontecendo isso no decorrer da história da igreja. Quando chega o século, especialmente no século XVII, começa a ter algumas reações no seio protestante a respeito da frieza espiritual que havia, né, no seio da igreja. E aí começa o movimento pietista. Né? O movimento pietista ele influenciou depois o metodismo. Né? Wesley foi um admirador dos pietistas. Os pietistas tinham essa ideia, né, de buscar a piedade. Não eram anti-intelectuais. Os primeiros pietistas eram grandes estudiosos da Bíblia. Só depois, numa segunda fase, que o pietismo ficou mais conhecido pelo seu anti-intelectualismo. Mas o próprio Wesley, né, como no movimento metodista, que teve essa influência também pietista, o Wesley era um grande intelectual, né? Era um homem de Oxford. Né? Então, assim, era uma pessoa que dominava as línguas clássicas, etc. E esse movimento pietista, no primeiro momento ali na Alemanha, na Escandinávia, em alguns trechos até da própria França, esse movimento pietista ele foi importante para criar as primeiras bases do pentecostalismo, que vai ocorrer lá no começo do século XX. Além do pietismo, ocorre de maneira depois
já na Inglaterra, como eu já falei, o movimento metodista, com John Wesley. E esse movimento metodista, ele desembarca também nos Estados Unidos, né? Isso ali especialmente no século 17 e 18. O que ocorre? No decorrer do tempo, a gente vê que outros movimentos vão se formando a partir dessa interação, né, desse protestantismo que busca mais piedade. E foram outros movimentos carismáticos surgindo, movimentos pequenos. No século XIX, nos Estados Unidos já era forte um grupo chamado Movimento da Santidade, que era um movimento que já vinha do metodismo. Tá? Era uma derivação do metodismo. Era uma renovação do metodismo. E aí, esse movimento da santidade foi muito importante para o surgimento do movimento pentecostal. Os primeiros líderes mais famosos do movimento pentecostal, bom, a gente pode citar aqui Charles Fox Parham, a gente pode citar William Seymour, eles eram do movimento da santidade, que, por outro, né, na sequência, era uma consequência do metodismo. Tá? E aí, lá na Europa, estava acontecendo o pietismo. E aí, então, no final do século XIX, vai explodindo pelo mundo. Por isso que eu acho isso lindo quando eu leio um pouco do século XIX, essas histórias, porque não é uma coincidência, é uma operação do espírito mesmo. Vai ocorrendo pequenos avivamentos vinculados à ideia de profecia e falar em línguas. Vai ocorrendo isso na Europa, na Itália, por exemplo. Ocorre na Índia, nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Chile, na América do Sul. Então, vai ocorrendo vários pequenos movimentos pentecostais. Na Inglaterra também ocorre. E isso se espalha pelo mundo. E aí, no início, literalmente no início do século XX, acontece o principal desses movimentos carismáticos que estavam correndo ali no decorrer do século XIX, na segunda metade do século XIX. Né? E esse é o chamado avivamento na Escola Bíblica Bethel, que ficava no estado do Kansas, nos Estados Unidos, que era uma escola dirigida pelo Charles Fox Parham, que era de origem, né, metodista, do movimento da santidade, e ali ele incentiva os alunos a buscarem o batismo no Espírito Santo. Eles começam a buscar, porque eles estavam estudando o livro de Atos, de chegar à conclusão que o sinal desse batismo era o falar em línguas, e que o falar em línguas seria um meio, né, de ajudar na evangelização mundial. E aí começa essa busca, até que no dia 1º de janeiro de 1901, uma aluna do Charles Fox Parham é batizada no Espírito Santo, é a Agnes Ozman. Ela passa ali, não só horas, ela passa dias cantando e falando em línguas, e ali se inicia o que a gente chama de movimento pentecostal moderno. Por que a gente põe como início o Charles Fox Parham? Por um motivo de sistematização, porque ele foi o primeiro a vincular, em termos doutrinários, a ideia de que o batismo era acompanhado por uma manifestação de línguas e que isso tinha base no livro de Atos e que isso era normativo, né, que deveria ser seguido por todos os cristãos. A partir do Charles Fox Parham, que começa a espalhar essa doutrina pelos Estados Unidos, ele tem um aluno lá no Texas chamado William Seymour. William Seymour acredita nessa verdade, mas o tempo era de segregação racial muito forte, estava na lei, e o Charles Fox, o William Seymour, ele assistia às aulas do Charles Fox Parham do lado de fora. Ele não podia entrar porque ele era negro e só podia entrar alunos brancos ali na sala de aula. Apesar disso, de toda essa discriminação, essa segregação, ele acredita nessa verdade, ele passa a pregar o batismo no Espírito Santo sem ter experimentado essa experiência.
Isso que é interessante. Ele acreditou e começou a pregar, e ele mesmo não tinha tido ainda a experiência do batismo. Aí ele é convidado a dirigir uma igreja na Califórnia, na cidade de Los Angeles. Ele vai para lá e continua pregando essa nova doutrina, digamos assim, né? E isso se espalha a partir do William Seymour. Ele depois é batizado também. E aí começa lá em Los Angeles o que a gente chama do avivamento da Rua Azusa, que acontece em 1906. Portanto, 5 anos depois aí do processo que ocorreu com a Escola Bíblica Betel. Quando ocorre em 1906, aí sim que a gente pode dizer que há uma explosão, literalmente, de pentecostalismo pelo mundo, porque a partir da Rua Azusa, o pentecostalismo se espalha pelo mundo todo, literalmente pelo mundo todo. Dali da Azusa saíram vários missionários que começaram a espalhar essa mensagem aí pelo mundo todo. Uma das pessoas influenciadas pelo pelo William Seymour na Rua Azusa foi um pastor batista chamado William Durham. Esse pastor batista era pastor em Chicago, que é uma cidade mais ao norte dos Estados Unidos, uma grande cidade também, né? E aí, esse pastor, ele vai com essa mensagem pentecostal a Chicago pregar. E lá, 2 missionários suecos que estavam em Chicago a trabalho, né, querendo ganhar vida, a Nova América, tal, aquele sonho que as pessoas tinham de uma conquista de uma vida melhor nos Estados Unidos, que os Estados Unidos já estava avançando muito naquele período. Aí, esses 2 missionários, que a gente conhece muito bem, Gunnar Wingre e Daniel Berg, eles, através da pregação do William Durham, eles não chegaram a ir para a Rua Azusa, eles não conheceram o William Seymour, eles não experimentaram avivamento lá na Rua Azusa, eles experimentaram esse avivamento pentecostal em Chicago. E aí eles vieram para o Brasil. Não só eles, também o italiano que foi para os Estados Unidos também teve essa influência do William Durham, que foi o Luigi Francescon, que é o fundador da Congregação Cristã do Brasil. Então, por que eu comento isso? Porque, assim, mais do que o William Seymour, que é o grande nome mais conhecido do movimento pentecostal, para o contexto brasileiro, o nome americano mais importante entre os pioneiros pentecostais foi esse pastor batista chamado William Durham. E aí, vocês conhecem a história, né? Eles vêm para o Brasil em 1910, para uma igreja batista sueca, lá em Belém, Pará. Depois são expulsos pela pregação do batismo no Espírito Santo. Metade da igreja acredita, metade não acredita. E essa metade que acredita sai com eles e eles montam uma igreja e chamam essa igreja de Missão da Fé Apostólica, que era o mesmo nome da igreja que o William Seymour havia feito lá em Los Angeles. E aí nasce, né, em 1911, o que nós conhecemos hoje como Assembleia de Deus, que passa a ter esse nome no Brasil só em 1918. Tá? Até de 1911 a 1918, o nome era Missão da Fé Apostólica. Ou por que ela ganha esse nome 18? Porque em 1916 ela nasce nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ela nasce como? Quando o pentecostalismo se espalhou pelos Estados Unidos, várias igrejas surgiram, e várias igrejas pequenas. E aí o que ocorreu? Alguns problemas. Primeiramente, problemas doutrinários. O primeiro grande debate entre os pentecostais foi o seguinte: a santificação é parte ou não do batismo no Espírito Santo? O pessoal mais ligado à ala metodista dizia que sim, que o batismo no Espírito Santo santifica o crente. Que uma evidência do batismo no Espírito Santo é mais santidade, é mais amor. O William Seymour defendia isso. Já o William Durham e a ala batista dos pentecostais
Eles diziam que não. Eles começaram a pregar a chamada obra consumada no Calvário. O que é isso? A ideia de que a nossa santificação, sim, ocorre no Calvário, a nossa salvação ocorre no Calvário, mas a santificação é um processo progressivo. Nós não recebemos a santificação por meio de uma experiência que do dia para a noite nos santifica completamente. Então, isso passou a ser defendido por muitos, especialmente aqueles de origem batista. Batista ou mais ligados a movimentos reformados também, que foram atingidos pelo pentecostalismo. Então, foi a primeira divisão. Outro debate que ocorreu naquele período foi a questão da cura divina. Havia um debate naquele momento se a cura divina era algo assim que deveria ocorrer sempre, sempre. Ou seja, se não ocorresse é porque a pessoa estava em pecado ou não tinha fé, ou se a cura divina é um dom de Deus, mas que de vez em quando não vai acontecer, Deus não vai curar a pessoa, ainda que ela tenha fé, ainda que ela tenha, né, o dom de cura, etc. Foi um debate importante. A maior parte dos pentecostais abraçaram a ideia que os dons de curar não eram uma garantia de cura absoluta para todo mundo. Tá? Só uma minoria abraçou aquela ideia de que sempre deveria ocorrer cura divina. E outro debate, que foi o mais importante de todos os debates, foi a questão da doutrina da Trindade. Porque entre os primeiros pentecostais surgiu um grupo unicista, que pregava o seguinte: apenas Jesus. Né? Ou seja, não tem Espírito Santo, não tem Deus Pai. Ou se tem Espírito Santo e tem Deus Pai, na verdade é só um outro nome para Jesus. Só existe uma pessoa, eles afirmavam, e essa pessoa é Jesus. Isso era o unicismo. Uma heresia condenada na história da igreja, etc., que contradiz aí a doutrina da Santíssima Trindade. A reação foi tão grande que aí surgiu uma denominação, que foi a Assembleia de Deus, né, nos Estados Unidos. Que esse nome não é à toa, foi literalmente uma assembleia. Foi um grupo de pastores que se reuniram, fizeram uma assembleia, discutiram esse assunto e reafirmaram a importância da doutrina da Trindade. E aí nasce essa denominação. Mas o curioso é que quando essa denominação nasce, ela não nasce como denominação. Pelo menos era a ideia deles. A ideia deles não era ter uma denominação formal, com um pastor, presidente, um bispo, com departamentos, com um grupo disso, grupo daquilo. Não, não era essa a ideia. Só que acabou se tornando, né? E com o tempo virou uma grande denominação. E aí o curioso, isso ocorre então em 1916 nos Estados Unidos, em 18 esse nome vem para o Brasil, né? E aí o Daniel Berg e o Gunnar Wing muda o nome da Missão da Fé Apostólica para a Assembleia de Deus. E aí qual é a marca da Assembleia de Deus? Foi essa reafirmação, né, das doutrinas clássicas da fé cristã, incluindo a doutrina da Santíssima Trindade, a pregação que a santificação é um processo progressivo e não instantâneo, como os metodistas pregavam, e também a reafirmação de que os dons espirituais, como o dom de cura, sim são para hoje, sim devem ser buscados, sim devem ser trabalhados, mas que isso não é uma garantia de cura para todo mundo, né? Então, assim, se formou uma boa base doutrinária. Graças a Deus que foi uma boa base doutrinária. Isso eu estou falando da Assembleia de Deus, né? Mas ela não é a única denominação que surge naquele momento. Uma outra grande denominação que surge naquele período é a Igreja de Deus, que é uma igreja nos Estados Unidos que houve um outro problema lá. Foi a divisão racial. No avivamento da Rua Azusa, o problema racial tinha sido, né, suprimido. Brancos e negros estavam juntos ali no avivamento. Quando o avivamento começa, né, a se afastar no tempo, né,
ali, já em 1910, 1911, os brancos e negros voltam a se separar. Os brancos americanos pentecostais ficam mais vinculados à Assembleia de Deus e os negros americanos pentecostais ficam mais vinculados à Igreja de Deus. Então se cria duas grandes denominações pentecostais nos Estados Unidos. Tá? No Brasil não teve esse problema, porque aqui não tinha, pelo menos oficialmente, uma política segregacional. Então aqui foi todo mundo misturado mesmo. Só que, aqui no Brasil, o que ocorreu? A Assembleia de Deus nasceu pela região mais pobre do Brasil. Isso é muito curioso, gente. Muito curioso. Toda a missão protestante que veio para o Brasil antes da Assembleia de Deus, ela veio para o Sul e Sudeste. Todas. Os anglicanos foram lá para o Sul. Os luteranos foram para o Sul. Os presbiterianos foram para o Rio de Janeiro, né, que era a então capital do Brasil. O pessoal congregacional foi para o interior do Rio de Janeiro. Estava todo mundo Sul e Sudeste. Né? A própria congregação cristã do Brasil tentou um começo no Paraná, mas começou definitivamente aqui em São Paulo, no bairro do Brás, que era um bairro operário italiano. Todo mundo por aqui. Assembleia de Deus não. Assembleia de Deus começa no Amazonas. Né? Porque Belém do Pará era Amazonas, era a própria Amazônia. A chamada Amazônia Legal, né? Amazônia Legal que vai de um pedacinho do Maranhão, pega um pedaço do Tocantins e pega toda a região norte, né? Toda a Amazônia Legal. Foi ali o berço da Assembleia de Deus. Belém do Pará era uma grande cidade, tinha lá sua importância, tinha todo o ciclo da borracha, que envolvia Manaus e Belém, tinha esse fluxo econômico. Mas, tirando essas duas grandes cidades, o restante era de uma pobreza, de uma necessidade extrema, né? E é ali que começou a florescer mais o pentecostalismo. Por que isso é curioso, gente? Isso é curioso porque imagine alguém que fosse imagine um grande empresário estrangeiro que fosse desembarcar no Brasil no começo do século XX e, eu vou montar uma grande empresa no Brasil, grandes filiais no Brasil. Ninguém ia começar pela Amazônia Legal. Ninguém. Jamais. Até as igrejas pensavam assim, né? Então, assim, por onde a gente vai começar? Pelas regiões mais ricas do Brasil. E não foi o que aconteceu com a Assembleia de Deus, né? Começou nas regiões mais pobres. Mas, apesar disso, em 1911, quando chega em 1900, na década de 30, ou seja, 20 anos depois, a igreja já tinha alcançado todo o Brasil. Todo o Brasil. Todas as regiões do Brasil. Foi um crescimento, assim, extraordinário. E graças a quem? Graças a um trabalho muito forte no primeiro momento dos suecos, que eram de origem batista, lá na Suécia, pietistas, né? O pessoal brinca, né? Quando eu falo pietistas, as origens pietistas da Assembleia de Deus, alguns entendem as origens petistas da Assembleia de Deus. Né? Não confundam uma coisa com outra, né? Então, o pietismo, como eu falei no início aqui da nossa aula, o pietismo tinha aquela característica muito forte da busca da vida por piedade. Né? Algumas pessoas perguntam para mim, às vezes, Gutierrez, por que a Assembleia de Deus, diferente de outras denominações, cultivou tanto usos e costumes? Por causa da sua origem pietista. Os pietistas batiam demais em bebida alcoólica. Demais, demais. Né? Especialmente os pietistas da Escandinávia. Né? Batiam demais na ideia de roupas extravagantes, de teatro, cinema, qualquer tipo de entretenimento. Né? A TV depois foi vista como entretenimento, o rádio, etc. Então, assim, a Assembleia de Deus nasceu com esse ethos pietista, com esse jeitão pietista, adaptado ao jeito nortista e nordestino do Brasil. Então, assim, era um pietismo com um sotaque
digamos assim, rígido também daquela região do país que sempre foi mais conservadora. Por quê? Porque a base conservadora que já existia no Nordeste era uma base conservadora formada pelo catolicismo popular, né? Então também já tinha essa base mais rígida. E aí foi um casamento perfeito, né? Porque os primeiros assembleianos brasileiros, que eram nortistas ou nordestinos, que já tinham uma base educacional bem rígida do catolicismo popular. E aí ouvem essa mensagem pietista que combate aqueles vícios que ainda a Igreja Católica tolerava, como o vício da bebida alcoólica, por exemplo, combatia isso fortemente. E isso foi, né, formando a cabeça dessa igreja ali no decorrer do início do século XX. E aí tinha aquela visão também contra seminários teológicos. Para que seminário? Seminário é escola de pastor. Isso não quer dizer que os primeiros assembleianos, especialmente os suecos, fossem anti-intelectuais. Se você pega o segundo principal missionário sueco no Brasil, da Assembleia de Deus, que foi o Samuel Nyström, ele conhecia hebraico, conhecia grego, conhecia latim. Era um homem de uma vasta cultura. Mas era contra seminários, como a maioria dos suecos. Eles não gostavam da ideia de seminário. Porque para eles, seminário, curso teológico formal, lembrava a igreja luterana da Suécia, e a igreja luterana perseguia os caras, e assim, era tudo visto como a mão humana querendo moldar a igreja, né? Mas eles estudavam. E aí o primeiro meio pentecostal que houve de estudo bíblico foram as chamadas escolas bíblicas de obreiro. Né? Essas escolas bíblicas que ocorrem até hoje, é que hoje ocorre durante 5 dias. Aqui em São Paulo, que é mais tradicional, ocorre durante 17 dias. Mas naquela época era um mês inteiro. Né? Era um mês, 2 vezes por ano, onde eles paravam para estudar as escrituras, para meditar nas escrituras e tal. Então, essa era uma forma de preparação muito mais rápida do que de um seminário tradicional, né? Porque o seminário tradicional das igrejas anglicanas, luteranas, batistas, etc., formava um pastor em 3, 4, 5 anos. Enquanto isso, a Assembleia de Deus estava pegando um monte de gente crua, um monte de gente semi-analfabeta ou mesmo analfabeta, colocando para pregar e treinando essas pessoas no calor da guerra, enquanto elas já estavam ali, né, trabalhando, e aí estavam treinando essas pessoas. Obviamente que isso causou problemas, isso é óbvio, né? É a mesma coisa, você pegar um monte de gente na rua aí que nunca trabalhou como pedreiro e de repente, ó, todo mundo aí com mão na massa e a gente vai ensinar vocês a serem pedreiros agora. Então é claro que isso vai criar algum tipo de problema, e criou. E aí a Assembleia de Deus teve problemas assim de muita gente com uma pregação muito pobre, desprovida de um entendimento bíblico mais adequado, etc. Quando, na década de 50, tem um rapaz, um jovem rapaz que vai, brasileiro, assembleano, que vai para os Estados Unidos, chamado João Colenta. Passa a estudar no seminário das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, e lá conhece uma americana, assembleiana, casa com ela e tal. E eles vêm para o Brasil. E aí começa uma segunda etapa na Assembleia de Deus brasileira, que sai de cena os suecos e entra em cena os americanos. E aí os americanos tinham uma outra visão sobre a ideia de seminários. Eles eram a favor dos seminários. Então, na década de 60, nasceu o primeiro seminário na Assembleia de Deus, que foi o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, aqui na região aqui do interior de São Paulo. E aí, no Rio de Janeiro, simultaneamente, estava sendo criado o Instituto Bíblico Pentecostal pelo pastor Antônio Gilberto, na década de 60, e pelo pastor Gilberto Malafaia. Pelo sobrenome você já sabe de quem ele é pai, né? Foi ele o primeiro fundador de um seminário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro.
E aí começa uma nova fase, né? Uma fase completamente diferente. Uma fase que a estrutura teológica da Assembleia de Deus deu um salto, melhorou bastante, né? Passou daquela coisa provisória, quase, né, digamos assim, de fundo de quintal, né, feita com muita... qual seria a palavra aqui mais adequada? Mas feita, era bem feita, porque os missionários tinham uma boa estrutura teológica, mas nem sempre era bem absorvida pelos brasileiros que estavam ouvindo, até porque eram pessoas, em sua maioria, sem nenhum tipo de educação formal, né? Que nunca tinham, às vezes, entrado numa escola. Então, na década de 60, isso começa a mudar, a CPAD ganha mais corpo, né, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, começam a publicar mais livros e tal. Isso vai mudando aos poucos. E aí, a partir da década de 60, muitas mudanças foram ocorrendo na Assembleia de Deus, né? Só que, curiosamente, a congregação cristã do Brasil continuou igual. E continua igual até hoje. Diferente da Assembleia de Deus, que teve essa fase dos suecos, depois a fase dos americanos, etc. A congregação não. A congregação permaneceu firme. Por quê? Porque a congregação, o Luiz Franciscon, saiu de cena muito cedo. E quando ele saiu, quem tomou de conta da igreja foram pessoas de uma cabeça mais sectária, né, mais fechadas. E brasileiros. Né? E o que eles fizeram? Fecharam a igreja para qualquer tipo de inovação externa. Então, assim, nada de teologia, mas não só isso. Nada também de música de outras igrejas. Você nunca vai hoje numa congregação cristã do Brasil e vai ouvir alguém lá tocando uma música, sei lá, quem é o cantor evangélico aí na moda, sei lá. Qualquer um, vai. Pense em qualquer um aí que você goste. Você não vai ouvir. Você só vai ouvir os hinos do inário deles, né? E isso eles se mantiveram bem firmes. Então, é curioso porque se a gente compara a história dessas duas igrejas, elas tiveram um início muito parecido, uma origem comum, que foi Chicago, que foi William Durham, só que elas tiveram uma trajetória completamente diferente. Completamente diferente. Só que o curioso é que a congregação cristã, pelo seu jeitão de ser, ela não teve divisões, basicamente. Pequenas divisões, grupinhos ou outro que saíram, mas nunca houve uma divisão importante na congregação cristã. Porque ela tem uma estrutura que não facilita a ideia de um líder muito forte, de uma liderança muito grande, de um líder famoso. Quem aqui pode citar um ancião da congregação cristã famoso? Alguém que seja conhecido no Brasil todo? Não tem. A gente não conhece nem do que é do nosso bairro, muitas vezes. São pessoas discretas, são pessoas que não buscam essa trajetória, né, de poder. Tá? Na Assembleia, não. Na Assembleia foi completamente diferente. Os brasileiros, quando foram assumindo, começaram a muita disputa de poder. E aí começa lá o Paulo Leivas Macalão, no Rio de Janeiro, faz o primeiro ministério separado, que foi a Assembleia de Deus de Madureira. Né? Foi a primeira divisão. E nenhuma dessas divisões da Assembleia de Deus da década de 60, 70 e 80 se deram por motivos doutrinários. Todas essas divisões ocorreram por causa de questões de disputa de poder. E aí foi se fragmentando. Só que tem um historiador chamado Maxwell Fajar, meu colega, ele fala o seguinte: essas divisões na Assembleia de Deus mais ajudaram do que atrapalharam. Porque a cada divisão que ocorria, o cara que provocava a divisão queria provar que fazia um bom trabalho. Ia lá e plantava congregações novas, ia lá e fazia uma congregação na favela, no bairro novo, no bairro que ainda não tinha. E isso foi espalhando ainda mais a igreja, né? Então, mais ajudou do que atrapalhou. E aí, a gente chega na década de 80, 90, que tem uma institucionalização bem maior,
muito mais seminários, né, e tal. E essa é a realidade que a gente tem hoje, né? Diversas igrejas. O que ocorreu é que a Assembleia de Deus Brasileira, nesse decorrer do tempo, com essas discussões mais voltadas a questões de disputa de poder e de questões de usos e costumes, não teve uma discussão séria a respeito da teologia. Não teve. Quem fez esse trabalho para a gente foram os americanos. Os americanos, lá na década de 70, 1970 exatamente, criaram as chamadas Sociedades de Estudos Pentecostais. Na década de 30, 40 anos antes, eles criaram o primeiro grande seminário da Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Eles já tinham grandes teólogos naquela época. Já tinham um inglês chamado Meir Perman, que era radicado nos Estados Unidos, né? Ele ensinava nesse colégio lá em Springfield. Tinha teólogos como pessoas, por exemplo, se você pega o Stanley Horton, que foi um grande teólogo americano da Assembleia de Deus, ele foi para a Universidade de Harvard na década de 50. Já estava estudando em Harvard. E aqui no Brasil ainda se discutia se podia ter seminários ou não. Então, assim, eles avançaram muito nessa questão do ensino teológico. E o que ocorreu nos Estados Unidos? Na década de 70, os pentecostais entraram de cabeça na academia e fizeram um trabalho bonito. E aí nasce o que eu chamo da teologia pentecostal acadêmica, porque até então havia uma teologia pentecostal, mas uma teologia pentecostal muito primitiva, muito devocional, boa, bem colocada, alguns pensadores interessantes, como Meir Perman, Donald G., etc., mas que eles escreviam numa linguagem extremamente pastoral, etc. Quando esses pentecostais acadêmicos surgem na década de 70, está ocorrendo na história da teologia também uma revolução. Que revolução é essa? O advento, não o advento, porque o advento ocorre no século XIX, mas ocorre na década de 60, 70, uma efervescência da chamada teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Teologia bíblica é buscar o entendimento teológico de determinado livro da Bíblia. Não a partir de temas, né? Não a partir da teologia sistemática propriamente dita, mas a partir do que exatamente o texto bíblico está dizendo. E a teologia bíblica estava em efervescência, e naquele momento começam a surgir os primeiros pensadores pentecostais que vão trabalhar mais a fundo a teologia bíblica pentecostal. E qual é a conclusão dos primeiros teólogos pentecostais mais acadêmicos? É o seguinte: a igreja protestante sempre leu Lucas à luz de Paulo. Foi a conclusão que eles chegaram. Em outras palavras, a igreja protestante, quando ia discutir um assunto como o batismo no Espírito Santo, como a ideia de ser cheio do Espírito Santo, em lugar de interpretar Lucas pelo próprio Lucas, eles interpretavam Lucas pelos olhos de Paulo. O que eles queriam dizer com isso, pessoal? Uma questão muito simples. O termo cheio do Espírito, ele aparece 6 vezes no Novo Testamento. 6. Das 6 vezes que o termo cheio do Espírito aparece no Novo Testamento, 5 vezes é nos escritos de Lucas, no Evangelho e em Atos. E Paulo menciona a expressão cheios do Espírito uma vez em Efésios. Como Paulo entende o termo cheios do Espírito? Paulo entende como santificação. É muito claro isso no contexto de Efésios 5. Ser cheio do Espírito é ser cheio de santificação. É ter uma vida santificada. Como que Lucas entende ser cheio do Espírito? Lucas entende ser cheio do Espírito como
poder para testemunhar, como batismo no Espírito, né? Poder para testemunhar. E um poder que é muitas vezes acompanhado pelo falar em línguas. E aí, como que os cristãos protestantes tradicionais sempre interpretaram? À luz de Paulo. Que é ser cheio do Espírito, é ter uma vida de santidade, é ter o fruto do Espírito, etc. Né? E aí os primeiros teólogos mais acadêmicos do pentecostalismo chegaram à seguinte conclusão: isso é uma leitura pobre da teologia do Espírito Santo no Novo Testamento. Por quê? O que nós temos que entender? Nós temos que entender que o Espírito Santo é retratado no Novo Testamento de maneiras diferentes. Ok? Não quer dizer que são maneiras contraditórias. Não, mas são maneiras diferentes que se complementam. Esse é o ponto. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando fala do Espírito Santo, normalmente associa o trabalho do Espírito Santo à santificação. O apóstolo João, quando fala do Espírito Santo, normalmente associa o Espírito Santo com sua relação com Jesus. O Espírito Santo como o substituto de Cristo. Tá? E Lucas retrata o Espírito Santo como o espírito de poder, como um espírito que nos capacita a testemunhar, como um espírito que nos capacita a transmitir o evangelho com ousadia e com coragem. Tá? Então, assim, os primeiros pentecostais mais da linha acadêmica foram destacando isso. Vamos ler Lucas, o evangelho de Lucas, e vamos entender que Lucas é um teólogo. E é um teólogo de igual importância a Paulo, porque a igreja protestante vinha tratando Lucas apenas como um historiador. Ele também é historiador. Ele também escreveu história. Mas ele também escreveu história com propósitos teológicos, para defender teses teológicas. Paulo não era historiador. Paulo era uma pessoa formada no farisaísmo, numa linha bem teológica do judaísmo, e era uma pessoa de mente totalmente mais estruturada, pastoral, missionário, que escreveu várias cartas e fez teologia por meio de cartas didáticas. Lucas fez teologia por meio de história. Então são duas formas de fazer teologia. Uma forma não é melhor que a outra. Tanto não é melhor que a outra que Deus permitiu que as duas formas estivessem na Bíblia. Permitiu que a forma paulina estivesse na Bíblia e permitiu que a forma lucana, a forma de Lucas, também estivesse na Bíblia. Né? E aí o que é interessante a gente observar? Que essa ênfase de Lucas, ela está muito ligada a vários textos no Antigo Testamento. Se a gente vê, por exemplo, Números 11, Joel capítulo 2, 1 Samuel 10, 1 Samuel 19. Todos esses textos relacionam o enchimento do Espírito a uma atividade. Eu sou cheio para uma missão. Ok? Os anciãos de Israel são cheios para serem anciãos de Israel. Saul é cheio para ser rei de Israel. Joel diz que chegará o dia onde os filhos e filhas, toda carne, todo tipo de pessoa será cheio do Espírito e profetizará. Né? E aí, esse enchimento do Espírito no Antigo Testamento, que ocorria para algumas pessoas, ele era sempre ligado à profecia. Sempre. Quando os anciãos foram cheios do Espírito, em Números 11, versículos 24 a 30, a primeira coisa que eles fizeram foi profetizar. Quando Saul foi cheio do Espírito, a primeira coisa que ele fez foi profetizar. Quando os servos de Saul foram cheios do Espírito, em 1 Samuel 19, eles profetizaram. Então, há esse padrão. E aí, quando a gente vai ver Lucas, ele destaca esse padrão. Em Lucas 1, ele é o único evangelista que lembra a história de Isabel, o único.
E o que Isabel faz, pessoal? Isabel recebe na sua casa Maria. Isabel estava grávida. Maria também. Só que Isabel ficou grávida primeiro. E aí diz o texto bíblico que quando Maria chega na casa de Isabel, ela deve ter levado 4 dias de viagem para chegar na casa de Isabel. Não havia telefone, não havia WhatsApp, né? Não havia Zoom. Então ela não sabia que Maria estava grávida. Não sabia que Maria estava grávida. E quando Maria bate na porta, e Isabel abre a porta, o texto diz que o menino que estava no ventre de Isabel, né? No caso João Batista, ele dá um salto. O texto em grego literalmente fala isso, que ele dá um salto de alegria. E diz o texto que lá um pouquinho antes, quando o anjo fala com Zacarias, que o menino seria cheio do Espírito antes de nascer, no ventre de sua mãe. E o texto diz também que, naquele momento que a criança deu um salto, diz o texto que Isabel ficou cheia do Espírito e disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. O que Isabel fez? Após ser cheia do Espírito? Profetiza. Ela profetiza. Mesmo padrão do Antigo Testamento. Gente que é cheia do Espírito e profetiza. Diz o texto depois que Zacarias, esposo de Isabel, estava mudo porque não acreditou na promessa do anjo. Quando ele abre a boca, diz o texto que ele é cheio do Espírito e profetiza. E aí, Lucas é o único que registra isso. O único. Né? Quando ele vai para a história da igreja, em Atos, ele menciona o enchimento do Espírito Santo, Atos 2, Atos 4, Atos 10, Atos 19. Em todos esses eventos, as pessoas são cheias do Espírito e elas começam a falar em línguas. Né? O falar em línguas e a profecia são muito próximas na Bíblia. Por quê? Porque são 2 milagres de fala. São 2 milagres em que uma pessoa é impulsionada pelo Espírito a falar algo. Tá? Então há uma proximidade muito grande. É claro que o falar em línguas tem a ver com uma fala desconhecida, uma fala de uma língua que a pessoa não conhece, e a profecia normalmente está associada a uma fala no próprio idioma. Mas essas 2 falas são falas impulsionadas pelo Espírito. Então tem essa relação. O apóstolo Paulo não dá destaque a isso. Por que o apóstolo Paulo não dá destaque a isso? Se você observar bem, a teologia do apóstolo Paulo é uma teologia reativa. Ele escreveu sobre problemas que as igrejas tinham. Ele recebia um relatório, a igreja tal tem determinado problema, né? E ele escrevia uma carta para tentar solucionar o problema dessa igreja, como uma resposta. Por exemplo, quando a gente pega a primeira carta de Coríntios, a primeira carta de Coríntios, muito provavelmente, é a segunda carta, porque ele havia recebido uma primeira carta. Aliás, ele havia falado, né, dado algumas instruções na primeira carta, o pessoal parece que não levou muito a sério. Ele teve que escrever uma segunda carta, porque o pessoal respondeu ele com algumas perguntas. Inclusive, ele tem esse tom de responder perguntas ali na carta de Paulo aos Coríntios. Né? E aí, como ele era reativo, aparentemente a questão do batismo do Espírito Santo não foi um problema entre as igrejas. Mas o apóstolo Paulo, quando vai falar do Espírito Santo, ele dá muito destaque à santificação, e é um destaque que no Antigo Testamento é dado por Ezequiel. Ezequiel, usado por Deus, o profeta Ezequiel, para dizer que no futuro Deus transformaria corações de pedra em corações de carne. E que essa transformação se daria pelo Espírito Santo. Então, assim, nós na teologia pentecostal costumamos dizer que Lucas é da tradição do primeiro profetismo de Israel, ligado a Samuel, ligado a Moisés e ligado a Joel. Né? Enquanto Paulo, quando vai falar do Espírito Santo, ele está muito ligado à teologia de Ezequiel.
Então, o Antigo Testamento já apresentava essas duas formas de apresentar o Espírito Santo, né? E nós, pentecostais, temos que abraçar as duas. Não tem essa, assim. Não é uma questão de escolher uma ou outra. Não é que uma é mais bíblica do que a outra. As duas são bíblicas. As duas são verdades de Deus. Tu tem que abraçar as duas. Eu tenho que abraçar a realidade que o Espírito Santo é aquele que me dá poder para testemunhar, assim como eu abraço a realidade que o Espírito Santo me dá capacidade para ser santo, para agir em santidade, né? Então, as duas coisas. E aí, o que ocorre? A teologia pentecostal passou a destacar isso. Puxa, vamos lá, vamos trabalhar essa questão. Lucas é teólogo. Primeiro ponto, né? Lucas é teólogo. Segundo ponto, o Evangelho de Lucas e Atos é um livro só, dividido em duas partes. Então, o que ele relaciona ao Espírito Santo no Evangelho tem uma consequência lógica no livro de Atos. Então, por exemplo, Lucas registra aquele episódio onde João Batista fala o seguinte: e vocês serão batizados pelo Espírito Santo, né? E por Jesus, né? E vocês serão batizados e tal, no Espírito Santo. E aí, isso está lá em Lucas 3, se eu não me engano. Isso na boca de João Batista, né? Quando a gente vai para Atos, Jesus, no capítulo 1, reafirma essa verdade. Fiquem em Jerusalém porque vocês vão ser revestidos de poder. Vocês vão ser batizados. Aquela promessa de João Batista vai se concretizar. E aí, essa promessa se concretiza no capítulo 2. Então, claramente, Lucas está associando aquela promessa de João Batista a aquilo que acontece em Atos, capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, uma coisa está relacionada à outra, assim, não tem como divorciar. Não tem como dizer que para Lucas a expressão batismo no Espírito Santo significa conversão. Não significa isso. Até porque quando eles recebem o Espírito Santo, eles já são convertidos. Eles já são pessoas seguidoras de Jesus Cristo. Aí, o que ocorre? Os pentecostais passaram a destacar aí. Isso foi importante porque na década de 70 havia teses famosas que diziam: não, a gente não pode ler livros de Atos como um livro normativo para a igreja hoje. O livro de Atos é apenas história. A gente não pode fazer teologia a partir de Atos, etc. Isso foi um grande equívoco que a teologia pentecostal corrigiu. Não faz muito tempo, eu ouvi uma pregação de um pastor cessacionista, não pentecostal, né? Portanto, não pentecostal, e ele estava pregando em Atos 2, no finalzinho do capítulo 2, quando diz das qualidades da igreja, ali da igreja primitiva, que ela seguia a doutrina dos apóstolos, tal. E aí foi curioso que ele o tempo todo falava: irmãos, Atos não foi escrito para ser um modelo para a igreja hoje. Atos não foi escrito para nos ensinar a como ser igreja hoje. E aí, ao mesmo tempo, ele dizia: irmãos, a igreja primitiva seguia a doutrina dos apóstolos, nós também devemos seguir. Assim, aí eu entrei em parafuso, porque como que é? Não é modelo e agora é? Ou é modelo só naquilo que você quer que ela seja modelo? Não é assim, né? Com isso, eu também não estou dizendo que tudo que está em Atos deve ser copiado pela gente hoje, né? Como os neopentecostais fazem, por exemplo, com a sombra de Pedro, com o lenço, né, de Paulo, etc. Aí vai lá, pega o lenço e faz campanha. Qual é o critério que a gente tem que observar? Qualquer pessoa que escreve história e por trás de uma história ele quer passar uma ideia, ele vai criar padrões, né? Então, o que a gente observa? No enchimento do Espírito Santo, Lucas, ele destaca no capítulo 2 que além das línguas, antes até das línguas, houve uma visão de línguas repartidas como de fogo, né? E houve também um efeito sonoro, que era um som de um vento veemente e impetuoso.
Literalmente, a gente poderia traduzir isso como um som de um furacão, né? Tão poderoso que era. E aí, isso se repete depois? Nos outros enchimentos? Não se repete. O que repete nos outros enchimentos? Falar em línguas. Isso se repete. Mas a visão da língua de fogo, o som veemente e impetuoso só acontece em Atos 2. Então tem coisas que foram só em um momento, né? E há outras que o apóstolo Lucas, aliás, que o apóstolo não, né? Que o escritor Lucas, o evangelista Lucas, vai destacando ali e vai enfatizando mais do que outras coisas. Ah, Gutiérrez, você está dizendo que ele inventou histórias para criar uma teologia? Não, pessoal, óbvio que não. Por que que não? Toda vez que alguém vai escrever qualquer tipo de história, você faz um recorte, porque você não pode escrever sobre tudo. Primeiro que não tem espaço no livro para isso. Segundo que ninguém leria sobre tudo. E ninguém tem capacidade de falar sobre tudo, né? Toda vez que eu vou falar ou escrever história, eu faço um recorte. E eu faço um recorte daquilo que eu acho que é mais importante, né? Então, assim, foi o que Lucas fez. Ele destacou da vida de Jesus e da vida da igreja aquilo que ele achava que era mais importante. Então, deve ter ocorrido muito mais coisa, e ocorreu, é óbvio, ocorreu muito mais coisa que Lucas não colocou no papel. Então, ele destacou aquilo que ele queria chamar a atenção dos seus leitores. Então, ele fez questão de destacar aqueles enchimentos do Espírito para chamar a atenção dos leitores. Vocês precisam disso também, como ocorreu na igreja primitiva, né? Por exemplo, é curioso, mas se você observar, há poucos milagres em Atos. Poucos milagres. Há milagres, mas há poucos. Então, tem mais registros de processos envolvendo enchimento do Espírito e uma fala inspirada, seja o falar em línguas e a profecia, do que necessariamente eventos como ressurreição de mortos ou como processos de domínio da natureza, que ocorre, mas bem menos no livro, bem menos. Então, a partir do momento que ele destaca muito uma coisa, é aquilo que ele quer que o público pegue, né? Então, essa é a ideia. Até hoje, quando a gente lê qualquer livro, a gente vai observar isso. Aquilo que o autor mais destaca, mais volta, é aquilo que ele acha que é mais importante, né? Então, isso é natural. Então, pessoal, não sei quanto tempo eu tenho ainda, deixa eu ver. Opa, já está vencendo. Então, assim, para encerrar, eu contei toda essa história do movimento pentecostal, mas para encerrar, pessoal, é essa a ideia. A ideia de que o principal ponto da teologia pentecostal, que a gente deve ler Lucas, o Evangelho, o livro de Atos, como livros de conteúdo doutrinário, normativo para a igreja hoje. Esse é o ponto principal da teologia pentecostal, né? Então, assim, agradeço aí o tempo de vocês. Acho que eu até falei demais, avancei aqui no tempo, mas que os irmãos possam... Deixa eu até aproveitar já, André, já falar do livro. Quem Perfeito. tiver mais interesse, né? Eu tenho 2 livros, o Revestidos de Poder, que é uma introdução à teologia